Você sabe quais são os sintomas da trombose? O que uma pessoa sente quando acontece esse problema com ela? Meu nome é Antônio Casselli, eu sou cirurgião vascular e trago conteúdo para você todo santo dia para blindar as suas veias contra a trombose. Então a primeira coisa, antes da gente entender o que uma pessoa com trombose vai sentir, vamos entender como funciona a circulação. As artérias levam o sangue do nosso coração em direção às nossas pernas. E as veias, elas trazem de volta esse sangue. Então as veias são responsáveis pelo retorno venoso, por retornar com o sangue que chegou nas pernas, que o coração mandou pelas artérias cheio de oxigênio e de nutrientes, às vezes vão retornar de volta para o coração com gás carbônico e algumas impurezas para distribuir para outros órgãos do corpo, como os rins, como o fígado, para poder filtrar esse sangue e os pulmões para poder oxigenar novamente esse sangue e eliminar o gás carbônico, tá certo? Então as veias fazem o retorno venoso. Quando eu tenho uma trombose, ou seja, apareceu um coágulo, um trombo dentro da veia, o que vai acontecer? Se tem um obstáculo na via, o sangue vai passar com mais dificuldade. O trombo ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. O trombo depende do tamanho daquele trombo. Ele vai causar o quê? Maior entupimento daquela via. Pode ser um entupimento total ou um entupimento parcial. Se o sangue tem dificuldade de sair da perna, de retornar para o coração, a perna vai ter o quê? Uma sobrecarga de sangue. Ela vai ficar cheia de sangue, não é isso? Quando essa perna vai ficando cada vez mais sobrecarregada, vai chegar uma hora que ela vai reclamar com a gente. Ela vai falar assim: pera aí, Antônio, tem alguma coisa errada aqui. Tá acontecendo alguma coisa, o sangue não tá passando, não tá circulando. Só que como que a perna vai comunicar com a gente? Ela vai comunicar através da dor. Na verdade, ela vai começar a doer. E se o sangue tem dificuldade para passar, para sair da perna, para retornar para o coração, ela vai inchar. Então só aí eu já te dei duas coisas que vai acontecer com a perna quando uma trombose estiver surgindo na gente. E aí, pessoal, é nas duas pernas? Não, geralmente o trombo, você pensa na nossa perna como se fosse assim, ó, a perna direita ela tem um encanamento, a perna esquerda ela tem outro encanamento. É como se a veia fosse um cano que passasse água, mas ela é um cano que passa sangue, tá certo? Então, para você ter uma trombose na perna direita e ao mesmo tempo ter uma trombose na perna esquerda, isso até pode acontecer, não é impossível, só que é bem mais raro. Você concorda comigo? Ou o trombo vai surgir uma perna ou ele vai surgir na outra. Essa é a manifestação mais comum. Só que aí, esse surgimento vai ser como? Vai ser devagarzinho? Não, a trombose ela não é boazinha. O trombo, surge de uma hora para outra. O trombo nada mais é do que um aglomerado das células do sangue, das hemácias, que são as células que estão ali dentro. A hemácia, os glóbulos brancos, as plaquetas, todos eles se juntam, se aglomeram e formam o coágulo, formam o trombo. E isso não acontece em meses, em anos, não, isso acontece de uma hora para outra. Como assim, Antônio? Ué, ontem eu estava bem, hoje começou a minha perna a ficar dolorida, a ficar inchada, ou seja, foi de repente. É assim que é a manifestação clássica da trombose, é a manifestação mais comum. Então vamos organizar o nosso raciocínio. Como que vai aparecer uma trombose? Ela vai aparecer de uma hora para outra, de forma repentina. Comecei hoje, tem 1 ou 2 dias no máximo que a minha perna começou a doer. É só uma das pernas, a apresentação mais comum, tá, pessoal? Trombose bilateral nas duas existe, mas é bem mais raro. Então vai surgir de uma hora para outra, de forma repentina, só em uma das pernas. Por quê? Aquelas duas coisas que eu te falei agora há pouco, a dor e o inchaço. Como que é essa dor, Antônio? Seja mais específico para eu ficar esperto, para eu entender certinho e ficar ligado. É uma dor parecida com uma dor muscular, parecida com uma cãibra e ela é contínua. É uma dor que ela é persistente. E o inchaço, Antônio? Como que é esse inchaço? Para você ficar esperto aí, ficar ligado. É um inchaço que ele vai piorando. Cada hora que passa, a cada minuto, ela vai ficando mais inchada. Ah, Antônio, então quer dizer que se eu deitar, levantar a perna um pouquinho, não vai melhorar? Pode até melhorar parcialmente, melhorar um pouco, mas ele não vai ceder, ele não vai sumir de vez
enquanto a gente não procurar auxílio e começar a tratar. Então vamos lá? Pela última vez, para memorizar, para entrar na cabeça de forma definitiva, quais são os sintomas da trombose? O que uma pessoa que está tendo trombose vai sentir? Uma dor só em uma das pernas, acompanhado de um inchaço que começou de forma súbita, de uma hora para outra, e que não melhora de forma fácil, não melhora sozinho. É uma dor parecida com uma dor muscular ou uma cãibra contínua e um inchaço que piora a cada hora que passa. Ele é progressivo e de difícil melhora. Beleza? Memorizou? Tá craque na trombose? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que é importante a gente reconhecer uma trombose? Porque a trombose, na maioria das vezes, qual que é o principal problema dela? Não é a trombose venosa, não é perder a perna. Isso até pode acontecer em casos muito graves, que a gente chama de flegmásia. O principal risco de uma trombose é esse trombo sair das pernas e parar lá nos pulmões. É ele migrar e causar o quê? Uma embolia pulmonar. E aí, pessoal, uma embolia, por exemplo, que comprometa 30% dos pulmões, vou dar um valor aqui que não está aí no livro, mas não tem como a gente medir assim exatamente 10, 20, 30, 40% dos pulmões. Não, uma embolia, mesmo que ela seja pequena, relativamente pequena, pegue aí 30% só de uns pulmões, já é suficiente para causar uma falta de ar gravíssima e algumas pessoas até nem resistirem. Então, por isso que a embolia pulmonar, ela é perigosa, porque ela vai atrapalhar a circulação nos pulmões, vai causar uma falta de ar, e essa falta de ar pode ser tão grave a ponto da pessoa não resistir e ter complicações fatais. Então, a embolia pulmonar, sim, pessoal, ela mata. Por isso que é importante reconhecer uma trombose e procurar auxílio rápido para começar o tratamento. Então, dor na perna com falta de ar, sinal vermelho ligado, sinal de alerta, procurar um médico para poder começar o tratamento e não ter problemas, tá certo? Então, por isso que é importantíssimo você entender, saber memorizar esses sinais e sintomas, saber. Então, por isso que é importantíssimo você saber reconhecer tudo isso que eu falei aqui para você, como reconhecer uma trombose, para poder procurar ajuda e começar o tratamento e não ter uma complicação mais grave. Vamos tirar algumas dúvidas aqui de forma breve. Ah, Antônio, eu sinto uma dor nas duas pernas tem meses. Isso pode ser trombose? Isso não está parecido com esse exemplo que eu te dei, não é verdade? Até existem manifestações da trombose que a gente chama de atípicas. São manifestações pouco comuns. Agora, mais de 70% dos casos se parecem com esses sinais clássicos que eu te falei. Mais de 80% é dessa forma. Vou até ser um pouquinho ousado aqui. Mais de 90% dos casos acontece essas manifestações típicas que eu te falei. Então não adianta a gente ficar aqui enumerando um monte de casos atípicos. Eu já tive trombose, né? Peguei pacientes com trombose no meu dia a dia que tiveram o quê? Não teve um inchaço na perna, às vezes a dor foi tão discreta que a pessoa até tomou dipirona e achou que aquilo era uma coisa normal, mas esses são casos de exceção, pessoal. Eu pego por semana 5, talvez 10 casos de trombose. Então, alguns deles, naturalmente, vão ser atípicos. Agora, de 10 casos, 8, 9 vão ser exatamente como eu te expliquei nesse vídeo. E alguns outros vão sair do padrão. Então, foca nesses sinais e sintomas que eu te expliquei. Se você gravar isso e aprender a reconhecer, você vai estar na frente já de muita gente. Você vai estar na frente para quê? Para poder reconhecer logo, procurar auxílio e começar o tratamento. Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, continua acompanhando a gente aqui e não guarda essa informação só para você não. Manda esse vídeo para um amigo também, para ajudar ele a se cuidar, a aprender a como reconhecer a trombose e poder procurar auxílio também depressa. Se algum dia ele sentir alguma coisa semelhante ou conhecer alguém que esteja passando por isso, para poder ajudar, orientar aquela pessoa. Com a sua ajuda também a gente alcança mais pessoas, leva conhecimento bom, conhecimento de qualidade para poder promover saúde. Se você não souber como mandar o vídeo, marca aquele seu amigo aí embaixo nos comentários também. E já que você vai nos comentários aí abaixo, deixa a sua opinião, o que você quer assistir, o que você está achando aqui.
o que você está achando do que a gente tem feito, para a gente produzir um conteúdo cada vez melhor.